Pronto, estamos gravando. Bom, boa noite para quem está vendo aí. E vamos lá, galera. Primeira coisa, para quem não me conhece, sou o professor Lucas, né? Eu trabalho aqui em Diadema e também em algumas outras unidades, Santo Amaro, Carapicuíba, tal, Jabaquara. E eu vou continuar aí o módulo de informática com vocês. Hoje a gente vai ter um pouquinho sobre dispositivos, sobre as conexões deles, e também vamos falar um pouquinho sobre o assunto que a gente iniciou lá, que seria a quinta geração, né? Da inteligência artificial e nanotecnologia, né? Que a gente trocou uma ideia para poder apresentar hoje. Bom, pessoal, agora não vou responder mais mensagem. Deixa eu desativar meu WhatsApp aqui. Beleza. Vou abrir a apostila aqui e aí a gente vai conversando sobre. Processo esse de aluno? Na verdade tá faltando gente, né? Mas eu não vou perder tempo, não. Vamos que vamos. São 3 de Diadema e 3 de Santo Amaro, na teoria. Beleza, pessoal. Ó, eu tô aqui na apostila, na página 13, né? Então, o que a gente falou lá na primeira aula? A gente falou sobre a história do computador, né? De onde ele veio, de onde ele surgiu, né? Daquelas máquinas de cálculo. Depois a gente falou sobre as 5 gerações, né? Quais eram as 5 gerações mesmo, gente? A primeira era do quê? 1G, 2G, 3G. Não. Geração que eu digo do computador, desde quando ele foi A criado. primeira era aquele computador que ele ocupava a sala inteira. Isso. Qual que era a peça fundamental desse computador? Válvula? A válvula. Válvula, exatamente. E aí a segunda geração os computadores continuaram grandes, né? Transistor. Era a troca das válvulas pelos transistores. Exatamente, que queimava muito menos, tinha uma duração maior, o custo menor, né? E beleza, e continuamos avançando. E aí fomos para a terceira geração, que surgiram os... Circuitos integrados? Isso, CIs, circuitos integrados. Né? Que aí começou a questão da portabilidade do computador. E aí a gente foi para a quarta geração, que a gente também vive hoje, né? Não que a gente não tenha transistores e CIs no nosso computador, mas é a geração que a gente mais tem na nossa vivência hoje, que é a geração dos... Microprocessadores. Isso aí. Falamos sobre microprocessadores, computadores portáteis, notebooks, né? Computadores pessoais, aquele computador que a gente tem em casa, PC gamer, né? E tudo mais. E aí falamos da quinta geração, que envolve as novas tecnologias que estão surgindo. Que, na verdade, inteligência artificial, nanotecnologia, já estão presentes na nossa vida há muito tempo. Vamos dizer aí que uns 20 anos, né? Pelo menos a nanotecnologia, né? Deixa o Google falando comigo. A nanotecnologia já está há bastante tempo. Só a inteligência artificial que pode ser um pouco mais atual para a gente. Mas beleza, isso é assunto para o fim da aula. E hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os periféricos que a gente tem no nosso computador. Pessoal de Santo Amaro aí, vocês estão também no final do módulo, né? No final do curso, quero dizer. Beleza. Então, vocês já estão cansados de saber as entradas, os periféricos, vocês estudaram montagem, vocês estudaram dispositivos de entrada e saída, né? Então, vocês sabem tudo isso daí que a gente vai estudar hoje. Porém, vamos dar aquela pincelada rápida, só para a gente não falar que não passou pela aula, né? Os outros alunos não vão terminar também junto, não? Vão terminar agora.
É só nós de Santa Amaro. Não, Diadema também, é que eu já sabia de Diadema, por isso que eu não perguntei. Que eu que dei aula para o pessoal de Diadema segunda-feira. E o João Gomes deu para vocês em Santo Amaro segunda-feira. Então, eu já estou mais alinhado com eles, mas sem problemas. Vamos continuar, porque eu também alinhei com o João, então tá tudo certo, né? Então, galera, a gente pode falar aí sobre os periféricos que a gente conecta no nosso computador, né? Ele vai começar aí pelo teclado e a gente vai falar um pouquinho das interfaces do teclado. E aí ele fala que o teclado ele tem o padrão ABNT, tem o padrão ABNT2, né? Normalmente a gente configura os computadores com ABNT2, né? Que é esse modelo de teclado que está aparecendo aí embaixo. Pergunta minha: vocês sabem como é que a gente altera o tipo de teclado no computador via comando? Não. Alguém tem alguma ideia? Não. Não, né? Não. Então, gente, Alt mais Shift. Quando você aperta o Alt mais Shift, você está trocando o tipo de teclado que você tem no seu computador. No meu caso, eu apertei aqui agora e eu não tenho outro tipo de teclado. Então, ele não vai trocar de nada para nada, tá? Mas se, por exemplo, eu tivesse um computador com teclado americano e eu quisesse voltar ele para o padrão brasileiro, eu poderia usar esse comando, Alt Shift. É muito útil, né? Um exemplo aí, eu quero usar o C cedilha, né? Mesmo ele não sendo o C cedilha no teclado americano, se eu trocar ele para o padrão brasileiro, eu consigo usar o C cedilha onde ele é, né? E alguns outros botões aí que existem, né? É muito interessante isso daí, principalmente quando a gente está trabalhando com máquina que o pessoal traz de fora. Às vezes o cara traz uma máquina de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá, e a gente tem que se virar, né? Do Japão, a gente tem que se virar. Então, os teclados têm um padrão, né? Cada país, cada local tem um padrão diferente. Até o teclado de Portugal é diferente, gente. Quer ver? Padrão teclado Portugal. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó. Ó, onde é o mais? Ele não é no mesmo local, o asterisco. Tá vendo? O arroba aqui tá igualzinho. Né? Tem algumas coisas que mudam. Ó, esse daqui é ruim de ver, esse aqui tá ruim de ver. Esse daqui é padrão. Olha lá. Olha esse O aqui. Esse aqui nem de Portugal deve ser. Ó, QWERTZ. Aqui seria o Y, né? Todo mundo sabe que esse aqui é o teclado QWERTY. E aqui seria o Y. Então, cada país que a gente tem um padrão diferente de teclado, né? E isso dá para a gente instalar lá nos idiomas do Windows. Bom, e aí ele fala, quais são as entradas dos teclados que a gente tem no nosso computador? PS2, alguém já viu um teclado PS2? Sim, eu já. Então você é velho. Tô zoando. Caraca, eu não sei. Não, gente, se Na eu falar... unidade de Santo Amaro só tem o PS2 só. Caraca! Nisso o Diadema tá avançado. Mas assim, o teclado PS2, ele já é o segundo tipo de entrada, né? Porque antes do PS2, a gente tinha um outro padrão de teclado. Só para ilustrar aqui, eu não lembro o nome. Entrada, teclado, antiga. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui... É ele mesmo. Interface DIN. Não, esse aqui é PS2. Calma aí. É ele mesmo. Olha o tamanho dele aqui, ó. Se a gente for comparar. Tá vendo? Ele é bem maior. E ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 contatos aí.
Esse é o antigão. Aí depois surgiu a entrada PS2, né? Opa. Calma. Ampliei mecânico. Aí depois surgiu a entrada PS2, que é essa redondinha, que já não se usa mais. E aí depois surgiu o Universal Serial Bus, USB, né? Que é essa entrada aqui. Os teclados, gente, não mudou muito, né? De 30 anos, 40 anos para cá, pode ter mudado os símbolos, mas as letras e os números ficaram da mesma forma, né? Sempre mantiveram essas entradas aí. Olha lá, PS2, cabo USB, né? E Bluetooth. Bluetooth seria aquele teclado sem fio, que ele vai uma pecinha no computador e a outra, e o teclado se comunica com essa pecinha, né? Tem mouse e teclado também que vem junto no kit e só tem uma pecinha de comunicação. É uma facilidade, né? Que a gente tem. Bom, e aí, ó, ele vai mostrar aí sobre a configuração do teclado, né? Aquilo que eu falei. Se você vier aqui, ó, e escrever teclado no Windows. Ah, outra dica, gente. Não existe onde digitar aqui, tá? Hoje duas pessoas me perguntaram na hora que eu falei, aperta iniciar e digita. Aí elas falaram, digita onde? Só digita. Aí eu fui falei para eles digitarem. Aí eles digitaram teclado. Opa. Teclado. Aí você clica aqui em opa, não é esse aqui não, desculpa. Aqui, ó, opções de idioma e teclado. Como a gente está no idioma de português, ele só vai aparecer para a gente o teclado português padrão, né? Olha lá, ABNT. Né? Mas, se a gente quiser adicionar um novo teclado, é só vir aqui, ó, adicionar um idioma, por exemplo, inglês. Olha lá. Aí a gente acha aqui o inglês americano, United States, e ele vai instalar todos os recursos do idioma, inclusive o teclado, tá? Se a gente quiser usar um teclado de outro país, se a gente quiser adaptar para alguém que não é daqui, a gente consegue. Muito simples no Windows 10, ficou mais fácil ainda, né? Beleza. E aí a gente pode usar aquele comandinho que eu falei para vocês, que é o Alt Shift, para alternar, né? Ele mostra aí o passo a passo, mas eu já ensinei para vocês o caminho mais rápido. Sempre que vocês quiserem ir em alguma configuração, vocês vão por aqui. Por exemplo, eu quero ir no painel de controle. Só escrever painel. Olha lá. Eu quero mudar coisas do Windows Update. Update. Olha lá. Já vai aparecer verificar se há atualizações. Quero alterar configurações de rede. Olha lá, eu posso ir para o painel de controle, tal, ou eu posso ir nas configurações do Windows 10, né? Aqui, quero mexer com Firewall. Olha lá, tudo aqui, tudo na nossa mão. Bem simples, bem rápido, né? Pra gente. Beleza, padrões de teclado, já falamos sobre. Mouse. Inclusive, gente, vocês sabiam que o mouse ele virou piada quando ele foi criado? Os caras da IBM, acho, deram risada. Não sei se foi da IBM ou da Apple. Eles deram risada quando acho que foi o Bill Gates. Criou? Não, peraí. Eu não tô lembrado se foi a Apple ou se foi o Bill Gates. Eu acho que foi a Apple. Foi a Apple, né? Então eu que tô doido. Acho que foi a Apple também. Deram risada do mouse. Falaram, meu, quem que vai querer um negócio desse com o nome de rato, né? Aí ele foi criado e hoje em dia, para mexer no computador, para jogar um game, se você não tiver um mouse, você vai sofrer, né? Então, o mouse, ele é isso daí. Esse mouse é um mouse simples, né? Com dois botões, o screw do meio, né? E só. Se a gente for pesquisar aí na internet, existe mouse com mouse multiuso. Vamos colocar assim, não sei se vai aparecer Acho assim. que a Apple que revolucionou, né, o mouse. Exatamente. Ó esse mouse aqui, ó.
Ele tem até teclado numérico, gente. Esse daqui, ó, já vi muito empresas utilizarem para mexer com software 3D. A Apple, ela tem uns mouse muito legal, né? Vocês já viram? Ó, isso aqui não parece um mouse. Parece uma escultura do Oscar Niemeyer, Parece uma folha de papel. né? E é um mouse, ele tem screw, ele tem comandos. Então, se eu não me engano, se você pega o mouse assim, vocês estão me vendo, né? Se você pega o mouse assim e vai para o lado, ele tipo rola a página para o lado, vai para o outro, ele volta a página. Ele tem vários comandos que você aprende, né? Tanto que ele chama Mighty Mouse, não. É Magic Mouse, então é um mouse Com mágico, um preço desse aí tem que vir ouro, né? né? A gente estava vendo em Diadema na segunda-feira o valor dos computadores da Apple. Se você pedisse o mais caro de todos, com todos os hardwares possíveis, ficava 600 e alguma coisa, R$ 1.000, né? Então tem que ser de ouro mesmo, né? Ó, esse daqui é o primeira linha, né? Primeira linha. Por esse valor aqui não pode ser, né? Tem o botão de. Esse Tem um daqui scroll ali no mouse aí, deve ser antigo. deve ser primeira linha ou antigo, né? Mas acho que deve ser primeira linha porque, ó, Yan. Quando tem isso aqui escrito, meu, pode apostar que é pastel de flango. É... Aqui, ó, o mouse antigo da Apple, como é que era. E esse é PS2, né? Mas isso aqui deve ter uns 30 anos já, esse mouse. Relíquias, né? Bom, eu gosto muito, gente, dessa marca aqui, ó. Logitech. Aprendi a gostar bastante dela. É um mouse de ótima qualidade. Ah, eu conheço. Faz uns mouse games bem legal. Tem os games aí também, ó. Bonzinho. Os de escritório, que é o que eu mais trabalho, são muito bons, duram muito. Teclado também, viu? Bom, teclado. E essa Logitech é que faz os volantes, né, que são utilizados nos Eurotruck e tudo mais. Olha lá. Esse aqui eu tenho para vender. Muito bom mesmo. Bom, então, vamos voltar para a apostila. O mouse é a mesma coisa do teclado, né? A gente tinha, antigamente, o mouse, ele era entrada serial. Mouse serial. Olha como é que era. Há muito tempo atrás. Quem vê pensa que isso aí é entrada de vídeo agora. Meu, todo mundo fala que é vídeo macho. E não é, né? Vocês sabem que não é, né? Pelo amor de Deus, gente. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Traseira placa-mãe. Só para ficar mais fácil da gente entender. Cadê? Aqui, ó. Como é o nome dessa entrada aqui, ó? Essa é a serial. Essa é a serial. E essa? VGA. E essa aqui? A DisplayPort? Não. Ai, como é que é o nome? Alguém? Algum palpite? Ai, perdi o nome. Fugiu. Essa é a paralela. Paralela. Paralela, serial e VGA, né? Essa é uma placa antiga, né? Essa aqui já é mais nova, um pouquinho, ó. Tem HDMI. Não tem mais serial, tá vendo? E tem a DisplayPort ali, ó. Aonde DisplayPort? Essa aqui é DVI, ó. Confundo os nomes, é DVI mesmo. DisplayPort, É cadê? mais novo, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó, ela tem HDMI, DisplayPort, VGA e É, DVI. E isso ainda aí, tem é DVI. tipo C. E tem esse USB aqui que ele, se eu não me engano, ele é mais rápido que o USB 3.0. É o USB 4.0, alguma coisa assim. Essa é top, né? Qual que é a placa? Vamos ver. H170. Então, assim, gente, eu vou entrando no assunto e vou pesquisando. Olha lá. Placa gamer, né?
Intel. Suporte a processadores de 6ª geração. Ah, é antiga até, ó. Mas é gamer, né? No AliExpress, olha o preço. No AliExpress, hein? Ó, aqui tá mais barato, esgotado também. Placona top. Bom, voltando. E aí a gente tem o mouse serial. A gente tem o mouse PS2, assim como o teclado, né? Que é aquele de bolinha. Esse PS2 aqui, gente, se vocês um dia precisarem colocar ele, presta bastante atenção na posição. Porque se você coloca errado, você pode entortar as entradinhas de dentro. E para desentortar, você vai gastar uns 5, 10 minutos ali, se não quebrar, né? Então tomem cuidado. Hoje em dia tem adaptador para tudo, né? Mouse. E por último, o mouse USB, que é o que a gente já conhece, que eu acabei de mostrar para vocês, né? O da Apple, o mouse sem fio da Apple, ele não tem adaptador. Ele sincroniza automaticamente, por Bluetooth, com o computador. Então você não gasta um USB, né? Para poder utilizar. Os da Microsoft tem. Não tem jeito. Beleza. Então ele tem a configuração do mouse, né? Do Windows 10 também. Aqui, ó. Que aqui a gente consegue colocar a velocidade mais lenta, ó. Dá um trabalho bem maior para chegar onde... E eu tô no touchpad, hein? Não tô nem no mouse. E, ó, assim já é mais rápido, mais fácil para a gente trabalhar, né? Ele tem a questão de girar, escolher quantas linhas rolar por vez, rolar janelas. Então é uma coisa bem, bem simples. E também o botão padrão. Quando a pessoa é canhota, ela troca o botão principal para o botão direito, né? E não para o botão esquerdo. Não é regra, mas acontece, né? Beleza. Falamos sobre o mouse. Caixinha de som, gente, não tem segredo, né? Hoje em dia, nem caixinha de som com cabo a gente usa mais. Hoje em dia, sabe aquelas caixinhas que a gente tem que encher ouvindo por Bluetooth no celular? Sim. Então, dá pra gente sincronizar ela com o nosso computador. Às vezes chega um cliente lá na loja e fala: minha caixinha do meu Note tá chiando, não sei o quê. Eu prefiro vender uma caixinha Bluetooth para ele, porque eu não preciso ficar abrindo o notebook, né? O cliente não vai precisar ficar pagando bem mais caro, porque custa R$ 200 para trocar uma caixinha de notebook, interna do notebook. E é coisa que resolve rápido. Você só vem aqui, ó, Bluetooth. E já sincroniza uma caixinha de som que você queira com o seu computador, né? Hoje em dia é bem simples. O Bluetooth também serve, gente, para quem não sabe, para a gente projetar a tela do nosso computador numa televisão. Ó, conectar um vídeo sem fio. E aí ele vai pesquisar os dispositivos que eu poderia, ó. A TV LG que tem aqui, ela pode, se eu clicar aqui, ele vai exibir lá na televisão o que eu estou mostrando para vocês, tá? É bem simples, bem rápido e dá certo, né? E aí tudo que a gente está fazendo aqui, inclusive o som, vai para a televisão. Às vezes você quer ver aquele filme e não quer levantar da cama, só projeta e já era. Só que tem que ter Bluetooth no computador, tá? Beleza. Aqui as configurações de som, mesma coisa do Windows 7, né? Tranquilo, não tem segredo. Se você tiver mais de uma caixinha de som, você pode alterar por aqui, ó. Ele vai perguntar para você, você pode alterar por aqui, por onde sai o som, tal, tudo mais. Mixer de volume, gente, isso daqui é besteira. Bom, e aí ele fala para conhecer melhor os periféricos. Vocês já passaram por montagem e manutenção de computadores, gente. Então, se eu apresentar isso aqui para vocês, vai ser perda de tempo, né? Alguém aí não lembra algum desses componentes aqui? Vamos lá, processador, memória RAM, disco rígido, placa-mãe, placa gráfica, placa de som, placa de rede, drive, fonte processador? Tudo tranquilo? Lembro de tudo. Então, beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, pode perguntar depois internamente, por fora, né?
Tô aqui para ajudar vocês. Isso aqui, ó, é ouro, tá? Isso aqui é ouro no mercado. Tem placa aí que é GT 730, que custava R$ 300, hoje está 1.000 e poucos reais. Um absurdo e não faz nada, né? É uma placa simples, básica. Por conta daqueles semicondutores, né? Olha lá, processador, memória, disco rígido, todo mundo já teve isso daqui em montagem, né? Placa-mãe. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas para vocês é desperdício. Nossa, essa placa aqui é antiga, hein? Isso aqui, gente, era uma placa de rede coaxial. Sabe o cabo de antena? Ele era utilizado para transmissão de dados. Era utilizado para transmissão de dados. Não é TV aqui, não. Então é muito antiga. CD-ROM, fonte de limitação. Beleza. Tá bom, aqui já é atividade. Amanhã, esse aqui vai ser o nosso tema, tá? Números binários. Bem simples também, bem legal. E essa eu queria dar na lousa a explicação para vocês, hein? Era bem mais legal, mas tudo bem. Bom. Essa aí do número binário, professor, é que nós vai fazer umas contas lá? Ou não? É isso aqui, ó. Não sei se você lembra. Eu já lembro. É bem tranquilo também. É mais pra gente dar uma praticada aí, tá? Bom, eu também não lembrava, eu comecei a ler e falei, nossa, isso aí é mó fácil. Bom, vamos lá. Vocês vão ter 1 hora, gente, para fazer. Que aí vocês podem tomar um café, ir no banheiro, vocês podem fazer atividade. E aí, 9 em ponto, a gente vai fazer uma apresentação, tá? Vamos ver quantos temos aqui. Temos 3 pessoas, tá? Se entrar mais alguém, aí a gente vai dividir melhor isso daí. Mas, por enquanto, vamos pensar... A gente tem 2 temas, certo? Nanotecnologia e inteligência artificial. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Vocês vão ter que responder as perguntas sobre os 2, tá? Eu vou deixar aqui na tela. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouquinho. Acho que eu vou lançar lá no Classroom, porque aí já fica como atividade, né? Mas basicamente, o que é cada uma delas? Quem usa cada uma delas? Qual o benefício que isso tem para as pessoas, né? Quem que idealizou? Quem que foi o cara que falou, pô, isso daí seria interessante, isso daí ou que criou, né? Sei lá. Vantagens e desvantagens das duas, né? E a conclusão, o que vocês acham sobre isso, né? Gente, eu prefiro uma linha que vocês tirem da sua cabeça do que 10 linhas copiadas do site, tá bom? Eu quero que vocês entenderam, não o que vocês copiaram e colaram, tá? Eu vou lançar lá no Classroom e... Professor, Diga. aí então essas perguntas aí seria para os 2 temas ou a gente tem que escolher só um tema só? Não, para os 2 temas. E Os 2 aí, temas? depois a gente vai conversar sobre, tá? Então vocês vão ler, entender sobre, responder as perguntas e aí a gente volta às 9, tá bom? Pode ser? Pode ser. Pode? Fechou. Vou desestreamar aqui. Vou lançar lá no Classroom para vocês. Eu vou deixar a live aberta aqui, só vou mutar o microfone, tá? E aí, em Santo Amaro, agora eu tenho todo o poder aqui agora. E aí já vai valer também como atividade de hoje, tá? Introdução. Todo mundo tem acesso ao Classroom de Santo Amaro, né?
Sim. Beleza. Como é que faz? Não, já esqueci. Ixi, eu não tô conseguindo criar, eu acho. É. Não tem um maisinho, antes tinha um maisinho aqui. Putz, que droga. Não tem problema. Santo Amaro, eu vou lançar as perguntas no grupo e aí vocês respondam para mim, tá? Vou abrir um Docs aqui. E aí vocês me mandam de volta. Me manda no privado, por favor. Que eu já fico com o WhatsApp de vocês. Tem Word nessa máquina. Me ajuda aí. Gente, exemplos também, tá? Empresas que trabalham, projetos que são feitos também com essas tecnologias, tá? Isso é bem interessante. Bom, já que eu tô mandando no WhatsApp de Santo Amaro, eu vou mandar também no Diadema. Aí não confunde as coisas. Pronto. Mandei para vocês no grupo. Vocês me respondam. Qualquer coisa eu tô online no WhatsApp. 9 horas eu volto aqui para a live, tá? Tá bom. Beleza. Fala, pessoal. E aí?
Opa, professor. E aí, tava fácil? Tava tranquilo. Que boa, né? Só pra gente dar uma variada aí nas coisas pra não ficar cansativo. Que é um tema muito simples também, né? Então a gente tem que dar uma complexidade nesse tema para poder alcançar o nível de vocês, que vocês já estão muito avançados. Acho que vai entrar mais alguém aí. Aí a gente já começa. Quem que falou só um minuto? Guilherme. Deixa o outro Guilherme entrar, aí a gente já volta. A gente já inicia. Só vamos dar uma discutida sobre o assunto. Professor, eu só tô acabando a lição, tá? Tá bom, tranquilo. Se não der tempo, aí você me entrega depois da live. Finaliza. Quem idealizou é quem criou? Isso. Você não tá nem prestando atenção no que você tá lendo, né, Daniela? Uai, você tá lendo a mesma coisa que você acabou de ler? Daniela. Essa frase aqui? Tá, vai. Você tá lendo tudo ao contrário. Você tá dando tudo bagunçado. Mas ok. Desde o começo. Vai ler do começo. Você tá lendo tudo de qualquer jeito? Presta atenção. Se você tirar a cara disso aqui, você vai levar um carro. Vai, presta atenção. É pra ler prestando atenção. Não é pra ficar olhando pro lado, não é pra ficar ciricutico. Você não tem tico? Presta atenção. Bom, o Guilherme não vai entrar, então falei para ele aqui, mas não entrou, então vamos embora. Gente, não vamos perder muito tempo não. Guilherme, tá acabando aí? Vamos aí, que depois eu acabo. Depois Tá da bom. aula. Carol, chegou a fazer a atividade? Opa, ele entrou. Carol não deve estar aí, não. Guilherme, beleza? Guilherme Liberty. Opa, tudo bom? Beleza. Mal aí demora. Tava uma bosta de entrar aqui.
Não, vamos lá, vamos lá. A gente vai discutir um pouquinho sobre o tema e os meninos já fizeram atividade, depois você me manda a atividade, tá? Depois que acabar aí você faz. Sem problema. Vamos lá. E aí, gente, fizemos algumas perguntas aí sobre o assunto, né? Vamos começar falando sobre inteligência artificial, IA. O que vocês acharam, o que vocês entenderam que é IA, inteligência artificial? Então, eu entendi que é uma forma de... É uma máquina, né? Que a função dela se assemelha com as capacidades humanas, cognitivas, no caso. Porque as físicas aí teria que deixar para o robô, né? Sim. Cognitiva, você fala de pensamento, de habilidades, né? Que a gente Sim, tem. sim. Então, Sim, é o poder de fazer certas tarefas e tal. certo. Eu acho que as duas coisas poderiam ser incluídas na inteligência artificial, né? Tanto a parte física quanto a parte de conhecimento, né? Porque, igual, quando a gente estava mostrando lá em Diadema, a gente estava mostrando o Akinator. Conhece o Akinator, Álvaro? Sim, sim, é aquele gênio que acha todo mundo É, que você pesquisa. seria uma forma de aprendizado de máquina, né? E também de inteligência artificial. Ela vai formando aquele conhecimento, né? Por meio de perguntas. E então a gente está falando aí do lado de pensamento, né? E já E E já tem outros tipos de utilização de IA na questão de jogos. Por exemplo, testes eliminatórios, por exemplo. Deixando várias IAs rodando certa atividade para ver qual conclui com êxito e vão rodando, rodando, rodando até achar a IA perfeita, sabe? com certeza. O IA da IBM, o Watson, ele já participou de um reality show de perguntas com mais duas pessoas normais, né? E o IA. Adivinha quem ganhou? A IA. Com certeza. Então, olha só o que eles conseguiram fazer, né? Guilhermes, Carol, mais alguma coisa aí para acrescentar sobre o que é? Não? Tranquilo. Foi isso que o Álvaro comentou. Até a inteligência, ela engloba tanto a física como o pensamento. Tanto na aula de segunda lá, que nós fez o Akinator lá, ele ia descobrindo conforme a nossa resposta. Isso, ele aprendendo, né? Isso. Então, tipo assim, é tanto pela física quanto pelo pensamento, vamos dizer assim, né? Pelo pensamento, né? Certo. E, Guilherme, o que você achou aí? Quem usa? A inteligência artificial? Redes sociais, plataforma de streaming, chatbot. As redes sociais, elas usam, pelo fato da tecnologia, ela aprimorar o entendimento do comportamento do usuário. Então, por exemplo, o usuário procurando alguma coisa vai aparecer, né? Por exemplo, igual a gente está no celular e a gente pega, tô querendo um celular novo. E daqui 2, 3 minutos começa a aparecer propaganda de celular. Ou se você pesquisar jogo do Palmeiras, por exemplo, aparece várias coisas do Palmeiras no seu feed. Sim, verdade. E nas plataformas de streaming é a mesma coisa. Você procura um gênero de música e vai aparecendo, meio que faz uma seleção das músicas que engloba no do gênero que você pesquisou e aparece várias músicas nesse sentido. Certo, legal. Esse daí é o famoso aprendizado de máquina, né? Que ele aprende com você mesmo. E ele vai aumentando aí. E a gente também pode chamar isso de algoritmo, né? Que o pessoal usa bastante. Principalmente a gente se refere muito isso no YouTube. Se você começa a ver muito podcast, por exemplo,
só vai aparecer podcast para você. E ele vai te indicar novos podcasts. Mas ele não vai te mostrar vídeo sobre, sei lá, o Felipe Neto, Galinha Pintadinha, porque você tá nessa linha de podcasts, né? É igual, por exemplo, no Instagram, lá no, quando você vai abrir a aba de pesquisa, Uhum, você procura lá sobre. Aparece só futebol. Só que uhum, aí você aparece, você pesquisa sobre carro, por exemplo. uhum, Então, tipo assim, ele busca no que você tá pesquisando, né? Ele entende o que você tá pesquisando. uhum. Exatamente, exatamente. Eu tenho para acrescentar agora Hum, que ao invés de utilizar redes sociais, agora a gente vai falar de um pouco de realidade. Tipo assim, nos hospitais, por exemplo, já que a IA ela é utilizada na medicina, ela é utilizada até nos transportes públicos, ela é utilizada em tudo que a gente pode pensar para automatizar certo processo, ela pode ser utilizada. O único ruim disso é o custo da implementação, né? a gente vai falar um pouquinho sobre desvantagens lá na frente. Tem mais ruins, não é o único, não. Mas É beleza. assim, eu sei. É, mas é isso mesmo. É o que você falou. Pode ser utilizada para saúde. Eu já vi sendo utilizada também no ramo do direito, como juiz, né? Ou até talvez como advogado, né? Para verificar todas as possibilidades ali. A gente pode utilizar no ramo da indústria, né? Da mecânica, da TI, principalmente, né? Então é uma coisa que pode ser utilizada em uma gama gigantesca de possibilidades, né? Bom, a gente vai falar lá na frente do que isso é bom e isso é ruim. Se bem que eu coloquei ali benefício e depois coloquei vantagens, né? A gente poderia até repetir que não tinha problema o, a questão, mas beleza. O Guilherme. Ó, agora temos dois Guilhermes. O Guilherme Oliveira conseguiu terminar a atividade aí? Tá por aí, Guilherme Não é o Oliveira? líder? Não, o Oliveira também tá aí. É que agora ele não mostra o nome inteiro do. O Liberty. O Liberty não fez atividade, né? Ainda. Mas tranquilo. Mas mesmo assim, Guilherme Liberty, você acha que a gente tem algum benefício com a IA? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então, óbvio, porque querendo ou não, é uma ferramenta extremamente útil no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Por exemplo, se você pegar, vai, das redes sociais, se você pegar por exemplo, do Guilherme Mantovani e da minha, vai ser totalmente diferente dos nossos gostos, porque a gente vai ver, isso aqui eu curti, então vai aparecer mais daquilo. É a mesma Uhum, coisa para basicamente tudo no nosso dia a dia. Tudo é aprimorado por IA. Exemplo, vai, um comercial na TV. Eles vêm através de IA para ver, tal gente começou a ligar para o número porque viu o comercial na TV. Começou a acessar social ou do produto porque viu tal coisa na internet, porque viu uma uhum, propaganda. Basicamente, tudo utiliza o IA hoje em dia. uhum, com certeza. O Guilherme Oliveira respondeu aqui agora. Eu vi. Legal. Mas eu acho que também isso que você está falando está muito em cima de base de dados, né? Porque, que nem você falou do comercial. Se as pessoas começam a comprar, a base de dados da marca ou do mercado começa a entender que as pessoas têm uma tendência para aquela compra ou para aquele tipo de seleção. Exemplo besta. Todo mundo conhece os sabores do Red Bull, né? Red Bull normal, o tropical, melancia, açaí e pitaia, por exemplo. Esses cinco, deve ter mais. Mas vamos pensar neles. Os dados da empresa da Red Bull,
eles falam que o Tropical e o Pitaya são os mais vendidos, por exemplo, tá? E aí, vocês acham que numa campanha, quem que eles devem focar? Em quem eles já estão vendendo ou quem eles querem que o público conheça? Né? Os que já estão vendendo. Eu acho que é a inovação, professor. Porque Não, tá é uma opinião. Uhum. Pode É falar, igual ô Guilherme. esses sabores que eles lançaram aí, né? De açaí, coco com açaí, que não sei o que. Nunca ninguém tinha tomado. Então as pessoas ficam curiosas para tomar, Sim. entendeu? É igual o energético aí que lançaram aí, de melancia de 2 litros. Ninguém sabia que existia disso. E lançaram e todo mundo compra. Mas, tipo assim, é inovação. Isso engloba já o IA já. É inovação. Sim, mas aí, o que eu estou querendo dizer? O IA, ele vai analisar qual seria a melhor estratégia de marketing nessa situação. Pô, tô vendendo muito desses dois. Talvez o ideal seria focar nos outros três. Ou fazer uma pesquisa de mercado para ver se realmente o povo gostou dos outros três sabores, né? E o IA, ele vai trabalhar em cima dessa base de dados. Então ele vai analisar onde está vendendo, onde está comprando, quem está comprando, o público-alvo, né? E fazer toda essa análise sem precisar de uma pessoa que faça isso, né? Isso é um dos usos do IA, né? O Álvaro tinha falado da saúde, né? Os benefícios que a gente tem no ramo da saúde. Pô, imagina, vocês já viram aquela série Dr. House? Sim. Né? E o que ele fazia? Ele verificava os sintomas que a pessoa apresentava, né? A partir dali ele fazia exames e diagnosticava ela com uma doença X, Y ou Z. Às vezes ele estava certo, às vezes ele estava errado. Mas e se a gente tivesse uma máquina que identificasse esses sintomas e definisse qual seria o exame correto e a partir desses exames diagnosticasse a doença corretamente? Vocês concordam que a chance dela errar seria muito menor do que um ser humano? Sim, concordo. Então, isso que eu ia falar, porque, por exemplo, você faz a partir do seu conhecimento. A IA, ela não tem só o conhecimento seu, ela vai ter todo o conhecimento acessível para ela. Então, ela vai fazer várias simulações, ela vai ver, tal doença não tem isso. Então, ela não vai ter o erro humano, porque ela vai simular várias e várias vezes até chegar na opção mais lógica para você seguir o caminho. Mas Sim. também você concorda que quando ela faz isso, mesmo que ela tenha errado, a rapidez com que ela tornou esse processo, já não dá para recorrer para outra coisa, por exemplo, pra uma segunda opinião? Tipo, ela faz isso de forma tão rápido que às vezes esse erro já pede, não é esse exame não deu nada, então já vamos fazer outro aqui, que o médico indicou, por exemplo. Sim. Sim. Só que aí tá só um problema, né? Se ela diagnosticar erradamente e a gente ministrar um tratamento, e na verdade não era. O médico não, a IA ministrar um tratamento e na verdade não era. Por exemplo, o cara falou que tava com dor de garganta, falou que tava com febre e tal. Aí a IA vai, identifica e na base de dados dela não tem Covid. A IA vai identificar como garganta inflamada, né? E aí vai dar o bezetacil. Só que, na verdade, o que a pessoa precisava não era o bezetacil, era algo que ajudasse a conter o Covid. Não, é um exemplo besta, eu nem sei se é isso mesmo, tá? É só para a gente entender. Então, a base de dados da IA tem que estar muito bem atualizada, né? E ela tem que estar sempre à frente dos médicos, né? Nesse caso. Utilizando essa mesma lógica, funciona assim com os antivírus também, né? Sim, exatamente. As atualizações de antivírus são muito importantes por conta disso, porque se a gente não tiver atualizado, a gente não vai corrigir os novos vírus, que são quem estão por aí, né? Assim como o Covid, assim como um vírus de computador. Exatamente, bom exemplo. Beleza. Benefícios, tranquilo? Tranquilo.
Quem idealizou? Vocês acharam alguém que idealizou sobre IA? Então, eu encontrei sobre idealizar, seria como dar nome ou reinventar, entendeu? A partir da criação de outra pessoa, por exemplo, essa pessoa aqui que fundou esse termo nanotecnologia, ela está idealizando aquele estudo que o cara fez em 1950, por exemplo. Isso, exatamente. Por isso que eu não coloquei quem criou, né? Mas assim, quem meio que, igual o Brasil, já estava descoberto, mas um dia o Pedro Álvares Cabral foi lá e descobriu, né? Você entendeu? É isso que eu quis dizer. Mas na aí, minha pesquisa, eu coloquei, em 1950, tal pessoa em uma palestra falou sobre os primeiros planos dessa ciência. Porém, quem deu o termo nanotecnologia e idealizou foi tal pessoa. tá, mas de IA você achou? Achei. Quem que foi? Deixa eu olhar aqui. Senhor, no IA eu coloquei como quem criou, né? Não coloquei diretamente quem idealizou. E foi o que o Álvaro falou, né? Que foi criado em 1950 na universidade tal. Aí tem 2 cientistas que meio que foram os pais dessa ciência. E tá escrito que em 1955, 5 anos depois, um professor de matemática, o John McCarthy, ele inventou esse termo inteligência artificial. Exatamente. Eu sabia do John McCarthy. Quem que são esses dois aí, Guilherme? Calma aí, deixa eu aqui o computador eu buguei aqui. Eu nem vi se você estava Os pelo dois- celular também, é difícil. Fala aí. Os 2 cientistas foi o Herbert Simon e o Allen Newell. Beleza. Então, lá na década de 50, olha só, gente. E a gente está falando sobre isso hoje, né? Parece uma coisa nova, mas na verdade... Olha lá, quinta geração. Não era 2000, né? E na verdade é uma coisa antiga, né? É igual o carro elétrico, né? Quem acha que quem inventou o carro elétrico foi o cara da Tesla lá? Não foi não, gente. Porque já existiu o carro elétrico no Brasil em 1980, 1990, que foi feito pelo cara lá, o Amaral Gurgel, né? Então, olha só, 30, 40 anos atrás tinha um carro elétrico já no Brasil e acabou sendo ignorado, sendo jogado de lado, né? Esquecido. Por Assim conta como o carro que faz a baliza sozinho. Isso aí também já existe desde a década de 80. Eu nem sabia disso, tá vendo? Mas é daqui do Brasil ou não? Então, eu imagino que não foi inventado aqui, mas provavelmente teria. Legal. O Brasil é zica, porque a gente tem pouco recurso e consegue muito mais do que muita gente, né? Até aquele respirador lá que os caras estavam importando da China a milhares de reais. Os caras da USP conseguiram fazer com R$ 2.000. Se eu não me engano, era mais ou menos isso. O que estava sendo uma grana pesada vindo da China, né? Então, o Brasil ele consegue fazer muito com pouco, né? Beleza. Vantagens e desvantagens. A gente falou um pouquinho de algumas vantagens aí. Tem mais alguma vantagem que vocês acharam? Aí eu não cheguei terminando, tava começando ela. Entendi. E aí, Álvaro, achou alguma coisa? Em relação às vantagens da IA, foi o que eu disse, que ela ajuda bastante na medicina, que em outros setores que a gente nem imagina que provavelmente tem uma inteligência artificial trabalhando por trás, na verdade tem. Né, como o meio dos transportes, que eu nem fazia ideia, mas eu citei aqui porque eu li num artigo ali. Exatamente. No Tesla, né, se a gente for pensar, ele para dirigir sozinho,
ele tem que aprender muito, né, sobre novas rodovias, novas estradas, e está sempre monitorando o que está acontecendo, o que está mudando. Então, se a gente for pensar no ramo da automobilística aí, é interessante a gente falar sobre o Tesla, né? Isso tudo por meio de satélites, né? Sim. Então a gente tem como uma vantagem aí auxiliar, né, o nosso serviço, né, o nosso trabalho, seja ele em casa, no trabalho, nossa locomoção, né, como você falou dos transportes. Sabe um lugar que usa inteligência artificial e a gente nem sabe, é tão perto da gente? Linha 4 amarela. Quem já andou lá? No primeiro Acho vagão. que todo mundo, né? E não tem motorista, né? Isso é verdade, não tem mesmo, não. E quem dirige ele é uma máquina, né? E se por um acaso houver alguma coisa impedindo o avanço dele, ou se houver algum problema nos trilhos, quem vai parar vai ser a máquina. Claro que existe uma ferramenta humana ali, claro, tem que ter um botão de emergência, sempre. E também tem se eu não me engano, tem uma sala de monitoramento, que ela é monitorada eu esqueci o nome do cara que fica lá monitorando, mas ele fica monitorando. Sim, exatamente. É o engenheiro de tráfego ali, né? Alguma coisa assim. No aeroporto chama engenheiro de tráfego. Eu não sei como é que é nos trens, mas é mais ou menos isso. Então, inclusive nos aviões também, né, gente? Também é utilizada a IA, e tanto que existem aqueles apitinhos, pi, 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 tal, que fica no avião e fica naquele lugar que organiza ali os pousos e aterrissagens. Os pousos e. Aterrissagem, isso mesmo. Não é? Aterrissar é sair, né? Deu um branco agora. Enfim, as idas e vindas dos aviões. E tudo isso daí também envolve IA, né? Saúde, falei sobre direito, falamos sobre um monte de coisa. São vantagens. E desvantagens, gente? Quais são? Primeiramente, que a IA, né, assim como toda tecnologia, precisa de um custo para implementação, que é uma das desvantagens. Outra desvantagem que é a necessidade de certa infraestrutura. Tipo, não pode só deixar a IA em uma coisa sem ter muitos outros planos por trás. Porque são grandes processos que requerem uma infraestrutura muito grande. Sim, exatamente. Com certeza. Guilherme, alguma coisa? Desvantagem aí? Professor, essa eu vou ficar te devendo. Faltou a última mesmo para acabar. Não, As tranquilo. vantagens e as desvantagens. Guilherme Libert, tem alguma ideia de alguma desvantagem? Não estou te ouvindo. Se você estiver falando, mas tudo bem. Eu acho, gente, que uma desvantagem, assim como qualquer evolução tecnológica que a gente tem no mundo hoje, é a substituição dos empregos, né? Se a gente coloca um monte de robô para trabalhar pela gente, a gente está reduzindo a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Assim como quando a Volkswagen começou a colocar robô na linha de produção, ela começou a errar muito menos, começou a produzir muito mais e demitiu um monte de gente, né? E eu acho que a IA está caminhando para esse caminho, olha só. E, por exemplo, a gente falou do médico aí. Se a gente tivesse uma IA confiável, tá. Se a gente tivesse uma IA confiável, ela poderia substituir um médico, olha só. Ou pelo menos aquele cara da triagem, né? Ó, o Liberty falou que estava falando sobre isso, né? E já está substituído, na verdade, porque tem aqueles totens, né? Que você não precisa Sim, nem chegar no exatamente. atendimento. Exatamente. Até quando você chega já no hospital lá, já tem até meio que um computador que você coloca suas coisas, do que você tem
Mas só passar na recepção só para pegar, acho que um papel para assinar alguma parada Para assim. fazer a fichinha, para ver É. se você é você mesmo. E já entra. Exatamente. Olha só, no amanhã, a tecnologia de reconhecimento facial não vai nem precisar fazer isso mais, né? Olha lá. O Liberty falou aqui, a IA faz o trabalho melhor que o humano. Pode substituir todos os anos de estudo da pessoa, não cansa, não fica doente, só precisa de manutenção e produz extremamente mais. E eu complementaria isso com não precisa pagar o FGTS, não precisa de vale transporte, vale refeição, não fica doente, não pega Covid, né? Não paga salário. E, gente, é uma coisa que, se você for pensar, é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é uma desvantagem porque a gente está demitindo um monte de gente, né? Com uma tecnologia dessa. Outro exemplo aí legal de IA é quando a gente entra num site e logo de cara já aparece um chat, né? E esse chat ele vai ficar perguntando para você: Olá, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Aí você fala: Quero comprar uma placa. Ah, que tipo de placa você quer? Ele já mostra 5 opções. Então ele vai identificando o que você está falando e você vai respondendo com opções, né? E aí ele pode te atender e às vezes ele pode te direcionar para um atendente ou às vezes ele pode realmente resolver o que você precisa. Se for um suporte, se for marcar uma consulta, se for qualquer coisa, esse chat de hoje em dia ele resolve muito, né? Eu falo muito com o chat do PagSeguro. Meu, até você chegar no atendente, você já falou com uns 3 bots diferentes, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Beleza? Conclusão, acho que é uma coisa mais da atividade, né? Mais alguma coisa para acrescentar sobre IA aí, gente? Quero acrescentar que eu apoio, né? Lógico, a implementação. Ah, sim, verdade. A opinião de vocês é importante. Você apoia? Eu apoio. Mas e sobre essa questão dos empregos? Então, porque se também implementar totalmente, vai acontecer igual naqueles filmes lá, Revolução das Máquinas. Sim. Do Mães Exterminador do versus Robôs. Futuro. Também tem Mães versus Robôs. Sim, Exterminador do Futuro. Esse aí tem aquele do Will Smith, né? Eu, Robô. Né? E tem vários outros. Né? E você, Guilherme, o que você acha? Vocês, Guilhermes. Qualquer um dos dois. Tá ouvindo agora? Agora sim. Se for pela minha Tá opinião, ouvindo? acho que não deveria ter. Tipo assim, ajuda em muito sim o IA. Só que em empresas assim, máquinas, por mim, ficaria como tá. Gente, primeiro pela questão de empregos, né? Que todo mundo precisa comer, precisa colocar comida em casa. E segundo, porque acho que tem vantagem sim, né? Que trabalha mais, como o senhor disse, que trabalha mais, produz Uhum. mais, não paga muita coisa, só falta manutenção. Só que aí é pelo ver o lado como que tá o país hoje. Uhum. É verdade. E você, Liberty? Tá ouvindo agora? Tô te ouvindo. Então, tem lado bom e lado ruim. Por exemplo, um lado bom, a gente finalmente de produção em massa, onde falta Uhum. aumentaria extremamente mais a desigualdade social. Porque, por exemplo, quem tá rico vai pegar IA para fazer o trabalho e quem tá pobre vai ficar sem emprego, ou seja, vai aceitar um emprego inferior, vai receber menos, mas vai ter que ter um emprego, porque senão não vai comer. Ou É verdade. seja, de um lado ficariam pessoas extremamente mais ricas, com mais facilidade, e do outro ficaria a pobreza extremamente maior. Sim. É verdade. Tem muito sentido. Bom, que eu pego um pouco aí de vocês aí? Eu pondero um pouco, né? Claro que tem todo esse sentido social aí que vocês estão pensando, que são as pessoas, os empregos. Mas eu
também tem um pouco aí do que o Álvaro achou, né, de concordar. Por quê, gente? A evolução, ela não tem dó de ninguém. A evolução derruba mesmo. Quando o carroceiro foi substituído pelo carro de aluguel, ninguém teve dó do carroceiro. Ou se teve, foi 6 meses de dó e depois já era. Né? Tudo foi para carro. Quando o carro de aluguel virou táxi, a mesma coisa. E hoje, quando o táxi virou Uber, ninguém teve dozinha. Só um ou dois aí, mas também durou pouco, né? Hoje em dia até os taxistas usam Uber. E outras coisas também, máquina de escrever, câmera de revelação e várias outras formas de evolução que a gente tem na nossa vida. E elas não têm dó de ninguém, tá, gente? Bom, vamos rápido aí. Vamos falar agora sobre o nanotecnologia, né? O que é nanotecnologia, gente? Ela é a tecnologia que pega, por exemplo, uma matéria, ela transforma essa matéria em uma tecnologia, só que numa escala muito pequena, tipo, a nível celular, por exemplo, ao nível de um átomo, para construírem muitas outras coisas, por exemplo, como os microprocessadores e etc. Certo, legal. Guilherme, mais alguma coisa a acrescentar? Guilhermes? De boa? Eu só consigo pensar em nanorobô. Não. Por exemplo, os utilizados na medicina, que agora está tendo implementação de nanorobô que procuram células de câncer a partir de uma IA e removem somente essas células, sem atacar as células boas. A gente também Sim, pode ter o exemplo do filme, né, que é aquele da Disney, né, que é o do Hero, né, que ele tem que o irmão dele construiu um robô para ele, que ajuda ele. sim. Esse filme é muito bom. E o irmão dele também trabalha com a nanotecnologia, né, para criar aqueles robozinhos. É verdade. Outro filme da Disney que aparece na nanotecnologia de uma forma meio viagem, né? Mas aparece. É o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha da última geração aí, o uniforme dele é todo feito de nanotecnologia, né? Se a gente for analisar. Não é algo E o do impossível, Homem né? de Ferro também, né? O do Homem de Ferro também, verdade. O último, né? Praticamente. Já não era mais de metal, ele era todo nanotecnológico. Não, e é o que vocês falaram, a gente pode ir para o ramo a mesma coisa da inteligência artificial, né? Ele ajuda em vários ramos, né? A gente pode falar de TI, a gente pode falar de saúde, né? A gente pode falar de espionagem, a gente pode falar de identificação, né? Como, por exemplo, achar alguém por meio de um chip, né? Ou por meio de tecnologia implantada no sangue da pessoa, por exemplo, né? Ou criações, né? Ou até mesmo, gente, um celular. Nosso celular hoje em dia ele também tem nanotecnologia, ainda de uma forma inicial, mas ele tem, né? Como que eles conseguem colocar tudo que tem num computador dentro de um S10, de um S20, S21, né? Por exemplo. Então tem que ter muita tecnologia aqui dentro e de pequena escala, né? Bom, e quem usa, né? Eu já fui adiantando aí, falando um pouquinho da saúde, né? E o Guilherme também falou, o Liberty, falou da saúde também, né? Que a gente utiliza para achar câncer, né? Para poder identificar as células das pessoas, para a gente poder identificar fatores de saúde, né? De todo mundo, para a gente poder que nem eles falaram lá que a vacina tinha. Dentro da vacina tinha um chip que ia ficar rastreando a gente, né? Para ver o que a gente ia fazer de errado, o que a gente ia fazer de certo, né? Olha que viagem, mas num futuro será possível? Quem sabe? Né? Eu acho que pode ser que sim.
Né? Que mais? Quem usa aí, gente? Ah, nossa, várias empresas. Várias empresas. Por exemplo, porque a nanotecnologia ela ajuda muito na preservação do ambiente. Eu nem sabia disso. E ajuda na De que preservação forma? do meio ambiente. Então, ela ajuda, pelo que eu estava pesquisando aqui, Uhum. nas indústrias, com o setor, por exemplo, de alimentos e energia também. Tipo assim, passando a não utilizar, por exemplo, combustíveis tóxicos para a atmosfera, por exemplo, para gerar energia, ou Uhum. acabando com a água do mundo, por exemplo, com as hidroelétricas. Aqui, ó, aqui tá nesse site que eu estava pesquisando, ele fala sobre a utilização da nanotecnologia no meio ambiente, que eu nem sabia que isso era possível. Sim, eu acho que também na prevenção de pragas também deve ajudar, porque você está analisando ali as células das plantas e está identificando o que é que chama a atenção das pragas, talvez modificando alguma coisa ali na biologia delas. E acho que isso aí tem tudo a ver com nanotecnologia, né? Também. A gente não precisa falar só de tecnologia robótica, a gente também pode falar um pouquinho de tecnologia orgânica, né? Se a gente for pensar uma planta, ela tem células, e essas células podem ser modificadas geneticamente para poder atender uma necessidade, produzir mais, ter menos pragas, ter frutos maiores, menores, quadrados, triângulos, e tudo mais, né? Isso daí tem tudo a ver com nanotecnologia, né? Porque a gente está lidando com pequenas células e às vezes até colocando novos enxertos ali, né? Na verdade, que mais vocês viram aí? Quem usa? Professor, eu vi aqui que a nanotecnologia é bastante utilizada em indústrias modernas, né? Usa tecnologia da informação, né, que é o TI, energia, meio ambiente, e, Uhum, e ela também trabalha no desenvolvimento de soluções. Foi o que eu achei assim, né? uhum, certo. Soluções para tudo, né, que a gente está falando aí. Bom, beleza. Já falamos quem usa aí. E qual é o benefício disso para as pessoas, gente? Falamos da saúde aí um pouquinho, né? Que Sim, a mais? saúde, um dos principais fatores, até pelo controle do meio ambiente, Sim, também para nossa saúde também tem a ver, né? sim, o controle da biodiversidade, Uhum, e até porque, assim, era uma ciência que pode, tipo, ser estudada ainda mais, né? Quem sabe o que isso aí pode se tornar, né? Tipo, eu penso que no futuro pode até existir literalmente algo parecido com a armadura do Homem de Ferro, por exemplo, com uhum, nanotecnologia. Já pensou? sim, sim, claro, com certeza. Tudo é possível, né, gente? O ser humano, ele é o que a gente falou. Se o brasileiro com pouco recurso é capaz de tanta coisa, imagina com muito recurso, né? E o mundo inteiro tem essa capacidade. Se já não existir, né? A gente fica pensando assim, mas vai E que a gente não sabe, né? é tecnologia alienígena e tal. Se a gente for parar aqui para brisar, a gente vai longe, né? Vai longe mesmo. Mas beleza, legal. É, então, os benefícios estão aí. Na área da saúde, para a gente poder encontrar doenças, para a gente poder curar doenças. Na área do meio ambiente, para a gente poder melhorar o meio ambiente, para a gente poder analisar, verificar e estudar melhor, né, o meio ambiente. Eu falei também na área alimentícia, né, na hora de produzir, até pensei também agora nos animais, né, os animais de abate, né. Talvez ali nos grandes animais, das fazendas mais tecnológicas, eles estejam trabalhando com nanotecnologia para melhorar tamanho, gosto, é, qualidade dos alimentos, né? E também atender essa demanda gigantesca que a gente tem de alimentos no mundo, né? Para alimentar esses bilhões de pessoas que a gente tem aí.
E também aí o que a gente falou da segurança, se a gente for pensar na nanotecnologia para fazer uma armadura, para fazer uma arma, né, para poder monitorar pessoas, né, espionar pessoas, para espionar cargas, né, e várias outras coisas. Se a gente for pensar de 10 anos, 20 anos para cá, muita coisa diminuiu, né? Nosso celular pode até ter ficado maior, né, a tela, mas o chip mesmo, ele tá ficando cada dia menor, né? A gente via um computador gigantesco antigamente, e hoje em dia a gente tem um Arduino que faz muito mais que aquele computador de antigamente, por um tamanho pequeno, tamanho de uma bolacha praticamente, né? Nem um Arduino, né? Se a gente for parar para pensar, a própria calculadora. Própria calculadora. Sim, também diminuiu o tamanho da placa dela, pode até aumentar o tamanho da tela, mas ela diminuiu o chip, né? E várias outras coisas, brinquedos, né? Tem chips dentro dos brinquedos, né? Videogame tá cada dia. Não o PlayStation 5, que aquilo ali é um negócio gigante. O videogame tá cada dia mais tecnológico e o espaço que ele usa ali não é tão grande também, é bem pequeno, né? Tudo tem essa diminuição. Beleza, quem idealizou? Quem idealizou, gente? Vocês pesquisaram aí? Sim, aconteceu a mesma coisa com as IAs. Alguém criou, aí chegou outro cara e deu o nome, por exemplo. Certo. E quem que foi? Quem criou foi o Richard Feynman, em 1959. E quem colocou o nome? Foi um japonês, se eu não me engano. É só pronunciar o nome dele aqui que é difícil, né? Foi um japonês. Norio Taniguchi. Vixe Maria. Ele é da Universidade de Ciência de Tóquio e E tem. batizou Aham. de nanotecnologia. Tem o ano aí, não? Deixa eu dar uma olhada. O ano não sei. Eu sei que a notícia que aparece isso, ela é de 2017, mas provavelmente foi bem antes. Deixa eu clicar Uhum. aqui para dar uma olhada. Guilherme, pesquisou mais alguma coisa aí sobre o Rocha? Ah, tá Você, escrito que o foi meu em só 1900, apareceu. tá escrito que foi em 1974 que ele deu esse nome. Ah, sim, legal. Fala aí, Guilherme. No meu apareceu assim. Lá no do Alba apareceu acho que com esse nome que criou. O meu foi direto. O meu quem criou foi o japonês, né? Que é Ah, Norio Taniguchi. legal. E que aí teve durante uma conferência, né? E aí ele foi e batizou a nanotecnologia. Aí, tá vendo? 59 e 74, e é uma coisa que a gente está falando sobre e aplicando hoje em dia, né? Mas esse negócio de um cara inventar e o outro pôr o nome é muito normal. Se a gente for falar aí sobre a energia elétrica, Tesla e Thomas Edison tiveram nessa briga, né? No fim das contas, o Thomas Edison se deu bem, né? E o Tesla se deu bem mal. Morreu triste, sozinho e pobre, né? Enquanto o Thomas Edison viveu uma vida boa, né? Mas é tudo uma questão de perspectiva também, né? Se a gente for olhar Bill Gates, Steve Jobs e outros aí, sempre tem um cara que se dá melhor do que o outro e às vezes ele nem fez mais do que o outro. Às vezes ele só pegou a ideia de outro cara, né? Beleza. Vantagens e desvantagens, galera. Vantagens da nanotecnologia. O que vocês acharam aí? Assim como na IA, o custo de implementação tá junto nisso. Tá nas desvantagens, né? Muito Sim. caro, verdade. E também uma Hum, coisa que eu achei bem legal de pensar e pesquisar é que com a medida que a nanotecnologia está sendo estudada,
se já não tiverem criado, isso pode se tornar uma arma, né? Sim, com certeza. Militares, né? Já pensou uma guerra com nanotecnologia? Sim. E deve ter. Viu? Se a gente for pensar aí, já deve ter algum tipo de arma idealizada, pensada para nanotecnologia. Guilherme, achou alguma desvantagem, vantagem? Nossa, com É igual o certeza IA. possível. Ainda não cheguei a terminar. Ah, não, tranquilo. Bom, galera, alguma consideração aí? O que vocês acham? A nanotecnologia é legal? Tranquilo? Não gostaram? Eu também apoio a implementação, assim como inteligência artificial. Uhum, legal. Mais alguém aí quer dar alguma opinião? Vamos todo mundo apoiar. É isso aí. Galera, eu também apoio. Também acho que é legal, interessante. E não vejo motivo para não existir. Né? Claro que tudo tem que ser utilizado para o bem, no fim das contas, né? Não adianta a gente jogar essa tecnologia na mão dos árabes lá, do Talibã, que eles só vão fazer coisa errada, né? Não que os Estados Unidos seja certinho também, né? Mas que é um ótimo benefício para a saúde das pessoas, para a vida das pessoas, e se vier para agregar, né? Por que não? É o que a gente falou na aula lá. A Segunda Guerra Mundial, ela veio para matar muita gente, com certeza. Foi horrível, tal, foi uma situação muito errada. Porém, se a gente for pensar no aspecto tecnológico, houve uma evolução gigantesca, que hoje em dia é benefício para toda a humanidade. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, talvez a gente não estivesse falando agora pelo computador. Talvez a gente não estivesse nem tendo aula de informática hoje. Ou talvez sim também, né? Mas talvez um pouco mais atrasado. Então, as coisas erradas às vezes dão alguns benefícios, porém a gente tem que pensar que as mortes que acontecem aí são problemaços, né? Hoje está acontecendo aí no Oriente Médio, né? E já teve lá na Guerra Fria, e sempre está acontecendo uma guerra que vai matar um monte de gente, mas também pode acontecer algum tipo de benefício tecnológico. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Tranquilo? Dúvidas? Nenhuma. Tranquilo. Beleza. Quem não entregou a atividade, por favor, me entregue. Amanhã a gente vai falar sobre números binários. Mesmo horário aí, 7, 7 e meia. Vamos falar um pouquinho, fazer uma atividadezinha. Não vai ser tão pesado quanto hoje, tá? Vai ser mais leve. E é isso aí, galera. Uma boa Eu noite tenho para uma você. pergunta para o senhor. Diga. A aula gravada vai ser disponibilizada? Cara, com certeza, só que eu tô achando estranho que ele tá gravando a aula aqui, só que não tá mostrando os minutos. Se tudo der certo, Para mim tá mostrando 2 horas e 38. não, mas aí eu vou colocar lá na descrição do vídeo, que é pra gente pular aquela uma horinha que a gente ficou parado. Tá bom? Eu não sei se eu consigo editar, nem manjo dessas coisas de YouTube, mas eu vou tentar. Tá bom? Beleza. Beleza, galera. Boa noite pra vocês, bom descanso. Até amanhã. Boa noite, bom descanso a todos. Falou. Falou. Falou, rapaziada. Falou.